Eu acabei pegando uma infecção quando eu tinha em torno de 6 meses, por aí. E foi uma infecção muito grave, muito séria, que quase me levou deste plano. Eles já não sabiam mais o que fazer, os médicos não sabiam o que que era que eu tinha. Tudo que eu comia, nada parava no estômago. O meu pai e a minha mãe, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Eu, com mais ou menos 14 anos, eu tive uma tentativa de suicídio. Eu passei por tantas coisas, assim, sozinha, sem ter ninguém pra nem segurar a mão, sabe? Que por muitos momentos eu pensei que a vida não era pra mim. Não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho nada. Papai do céu curou meu coração. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando e hoje, 9 de outubro, aniversário do meu pai. Eu quero desejar um parabéns, ele é o meu maior fã, ele ouve todos os Tete a Tete, então eu queria dizer, pai, eu te amo muito, feliz aniversário. E hoje também é aniversário da minha irmã, Juscelia. Um beijo, amo vocês, famílias maravilhosas. Dia 9 de outubro é muito especial. E como é especial, tem também convidada especial. Eu quero que vocês deem boas-vindas a Pamela! Yeah! E aí, Pamela, como é estar no Tete a Tete no dia do meu pai? Olha só que incrível! Meu Deus, eu tô que não me aguento de emoção, de ansiedade, um mix de sentimentos. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô feliz, porque pra quem não sabe, a Pamela é um pouco tímida. E pra ela estar aqui, Nossa. ela já venceu muita coisa. Eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui. Vai ser uma honra ouvir tua história, tudo aquilo que você passou, para que você que tá aí do outro lado seja edificado em o nome de Jesus. Amém. E conta pra mim de onde você vem. Você é daqui de Floripa, não é? Da Grande Florianópolis, do estado? Me conta um pouquinho. Então, eu sou gaúcha. Eu tô morando aqui faz 2 anos e um pouquinho Em abril fez 2 anos que eu tô morando em Palhoça. E é tudo muito louco que já a minha vinda pra Florianópolis, a sensação que eu tenho quando eu olho pra trás é que Deus já preparou quando eu era criança. Por que eu Nossa! digo isso? Porque quando eu era pequena, tinha um programa que era chamado De Frente com Gabi. Sim! E eu assistia esse programa e eu ficava pensando e me imaginando num programa desses de entrevista, só que eu ficava pensando, nossa, o que que eu ia falar, né? E hoje eu tô aqui de frente com a Pri. Ai, gente, que honra! E, gente, olha que interessante tu falar isso, Pamela, porque assim, ó, o Tete a Tete, pra quem não conhece, ele nasceu no Alive Palhoça, que é o curso de jovens que a gente tem na Mais de Cristo Palhoça. E aí, a gente fazia todo, tipo, final de mês, um momento de entrevistas. E aí teve um dia que o pessoal da mídia quis me trollar. E fizeram a logo da Gabi, né, de frente com Gabi, e colocaram de frente com a Pri. E colocaram isso no telão da live. E a gente ria muito disso, cara, não acredito que eles fizeram isso. Aí outra vez eles colocaram outro nome de entrevista, e cada vez era um pra me zoar. E aí foi aí que começou a ideia, tipo, pastora, por que tu não faz programa de entrevistas e tudo mais? Comecei sozinha, quem acompanha o Tete Tete desde o início sabe. E depois foi migrando para entrevistas e hoje estamos aqui, é uma realidade. Mas eu me senti muito honrada, gente. Agora ela tá de frente com a Pri. Tete a tete com a Pri, literalmente. Ai, que bênção. Eu me sinto muito honrada porque quem faz isso é o Senhor. Né? Eu fico dizendo assim que é um desafio todas as vezes, não é só para quem tá convidado, mas para quem entrevista também é um desafio muito grande porque você tem que estar ali e parece que você é o mais pronto de todos porque você entrevista todo mundo, mas na verdade não. Na verdade eu fico nervosa todas as vezes, então que poucas pessoas sabem disso, eu acho, de você fica nervosa, fico nervosa, fico trêmula, às vezes tá o dia do tete a tete, eu digo, meu Deus, hoje eu vou ter entrevista, Senhor, vai na frente, porque se for pela nossa força, vai até um tanto. E a gente consegue pelo esforço. Mas nada como o fluir do Espírito. É verdade. E eu peço toda a vida, Senhor, que o tete a tete seja o fluir do teu Espírito. Dá minha força, porque olha assim, ó. Eu sou muito, meu Deus, limitadíssima. Mas o Senhor, ele é ilimitado. Ele nos capacita, né? É. E sabe o que eu tava me lembrando hoje? Quando eu disse assim, caramba, hoje eu vou gravar com a Pamela.
eu me lembrei da palavra lá de janeiro, do Profetizando 2024, e eu preguei, e pra mim isso foi muito inusitado, eu estar no banner oficial da igreja, porque, tipo assim, eu sou pastora de jovens, eu não fico pregando no domingo, né, em eventos oficiais, geralmente é meu esposo, ele é mais capacitado pra isso, glória a Deus por isso, e esse ano, os pastores me colocaram no bendito profetizando. A hora que eu vi, Pamela, aquele banner pronto, Profeta Janilson e pastor Edson e todo mundo, pastor Diego. De repente tava lá a pastora Priscila e eu me sentia a menor de todos. Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse banner? Eu quero sair correndo, quero fugir. Por que eu disse sim? Eu digo, meu Deus. Aí era real, tava no banner. Não tinha mais como fugir. E eu disse, Senhor, me dá uma palavra porque eu não tenho nada pra falar. Me dá uma palavra porque eu não tenho. E eu falei sobre medo. E sabe qual foi o primeiro testemunho que eu recebi da minha mensagem? O teu. E o Espírito Santo estava me lembrando isso hoje, de manhã. Lembra quando você não se sentiu capacitada, mas eu fiz através de você. E uma pessoa falou quem era essa pessoa, e eu disse quem era, na minha ideia eu lembrei, era a Pamela. Tu falou sobre dirigir, eu falei sobre medo, você tinha medo da direção. Sim. Tu lembra disso? Lembro. Foi por causa disso que eu perdi o medo, que eu disse, não, eu tenho que encarar essa direção. Olha só, e foi era que no Profetizando Sim. 2024, lá em janeiro. Olha que loucura, quanta coisa a gente viveu, Glória né? a Deus. Mas agora vamos pro que interessa, vamos pro teu tete a tete. Vamos falar da tua infância, de onde você veio, como é que tudo começou. Sim. Então, eu buguei. Não, bugou nada. Estamos tudo bugado junto, então. Tá. Então, quando eu era bebezinha, eu nasci uma criança saudável, não tinha problema nenhum. Só que eu acabei pegando uma infecção quando eu tinha em torno de 6 meses, por aí. E foi uma infecção muito grave, muito séria, que quase me levou A óbito. deste plano. Meu Deus. E a minha mãe, ela chegou a perder o emprego por conta disso, porque ela sempre tinha que faltar, né, pra me levar nas consultas e tudo mais. Eles já não sabiam mais o que fazer, os médicos não sabiam o que era que eu tinha, até que uma senhora muito abençoada, ela chegou pra minha mãe e falou assim que ela queria cuidar de mim, só que os meus pais, eles não poderiam interferir nesse cuidado, nesse tratamento que ela ia fazer. E ela ficou comigo mais ou menos uma semana, e nessa uma semana eu já apresentei melhoras. Até hoje eu não sei o que ela fez, sei que foi um tratamento sim, totalmente natural, porque ela gostava muito dessas de chás, ela sempre foi muito crente também, ela sempre falava, né, sobre Jesus. Eu me lembro quando a gente era pequena, hoje eu chamo ela de vó, né, ela é minha avó adotiva, a avó Thalita. E graças a ela e ao cuidado do Senhor, eu tô aqui hoje contando a história. Caramba, porque alguém viu uma menininha desses, tinha quantos anos ali? Eu tinha em torno de 6 a 8 meses, eu era um bebezinho. Caramba. Tudo que eu comia, nada parava no estômago, tava sempre mal, sempre mal. Doente. Já tava tendo desidratação, né, porque não parava a alimentação, não absorvia nada, né, que eu comia. Então você já é um milagre de Deus. Então. Já desde bebezinho. Uau, que loucura. E aí, essa senhora ficou um tempo contigo, depois já devolveu para os seus pais. Daí, quando eu melhorei, né, que já poderiam cuidar de mim normalmente, ela me entregou para os meus pais de volta. E daí, ali, seguimos a vida normal. Até hoje, ela tem, acho que 98 anos, se eu não me engano. Caramba, Ela é bem... Dá vontade de colocar no potinho. Sim. Ai, que delícia. E aí, como que foi essa infância agora, já estando tudo bem, já estando com seus pais, como é que foi? Você é gaúcha? Sou gaúcha, Ai, sou de uma cidade chamada Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, já ouvi falar, não fui. Mas é uma cidade muito bonita. É grande? Digamos, tem 200 e poucos mil habitantes. É grande. É grande. Então você vem de Novo Hamburgo, e aí como é que foi essa infância? Então, a minha infância, eu não venho de uma família cristã. Minha família, eles nunca tiveram muito, assim... A religião fazendo parte. Isso, não fazia parte do nosso dia a dia. Uhum. O meu pai e a minha mãe, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade.
Meu pai foi morar em outro estado e a gente ficou morando com a mãe até mais ou menos por 1 ano e meio, 2 anos. A gente ficou, então, Eu você digo tem eu e a irmãos? minha irmã. Na tem época irmã. éramos 3, a mais velha, eu do meio e a mais nova, Uhum. que é 2 anos e meio mais nova que eu. E eu e essa minha irmã mais nova, no caso, a gente ficou morando com a mãe por mais ou menos uns 2 anos, até que meu pai voltou, né? E ele pegou a gente pra morar com ele. Então, nós morávamos eu, a minha irmã, o meu pai, na casa da minha avó e do meu tio. Uhum. Até tem uma história muito legal sobre essa parte que nós tínhamos 2 terrenos, eram nossos. Só que por algum motivo ele foi parar na justiça que o dono queria de volta os terrenos. E a gente cresceu nesse lugar, sabe? A minha infância, minha vida inteira foi ali. Era Sim. 2 terrenos e 3 casas dividido com pátio certinho. E quando eu tinha. Já tô pulando história lá pros 18. Não tem problema. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, esse processo ele voltou à ativa. E eu tinha ido na padaria que eu sempre ia parece meio aleatório as coisas, gente, mas faz sentido, tá? Nessa padaria tinha o cartãozinho de um escritório de advogados. E eu peguei, e como eu tinha ouvido rumores de que o processo tinha voltado, eu levei esse cartãozinho pra casa e mostrei pro meu pai, né? Aí ele pegou e entrou em contato com essa advogada, ela aceitou o processo e nós perdemos pouco tempo depois. Nós perdemos e nós tivemos que sair. Deixar os terrenos, deixar tudo pra trás, né? A casa, tudo. Meu Deus. Imagina todas as memórias, Sim, tudo. As memórias de uma vida inteira, né? E só que Deus, ele cuida sempre de cada detalhe de um jeito tão bonito. Isso é verdade. Que não deu muito tempo depois que saiu o resultado do processo. O meu pai alugou um apartamento num lugar maravilhoso. Ele mobiliou do zero, a gente saiu dessas casas, a gente só levou a roupa que a gente tinha e nada mais. O meu pai, ele mobiliou tudo, assim, a gente teve, tipo, um quarto de menininha, de princesinha, tudo dentro das condições, é claro, mas tudo muito bom, tudo novinho. Sim. Eu me lembro, assim, da sensação de a gente sair do lugar que a gente tava ali e ir pra aquele apartamento com tudo novo, com tudo do zero, assim, sabe? E eu fico pensando assim, nossa, até nisso, o sabe? novo de Deus. A gente perdeu ali, mas a gente ganhou muito mais do que a gente tinha, Uau. sabe? E voltando agora pra... Sim. Então tá nesses terrenos. E num desses terrenos moravam alguns familiares meus. E eu, meu pai e a minha irmã, a gente foi morar com esses familiares. E uma dessas pessoas, ela não era uma pessoa muito legal, assim. Ela restringia na questão da alimentação, a questão de banho. Ela não era uma pessoa, assim, muito querida, muito fácil de se conviver. Sim. O meu pai, nessa época, como ele trabalhava fora, a gente não queria contar pra ele essas coisas que aconteciam, né? Até pela questão de, tá incomodando e tudo mais. Então, a gente não reclamava pra ele. Até porque se ele soubesse, ele não permitiria, né? Então, eu com mais ou menos 14 anos, eu nunca falei isso pra ninguém, gente, é a primeira vez que eu tô abrindo. Eu tive uma tentativa de suicídio com mais ou menos 14 anos e a própria pessoa que fez todo esse drama psicológico, como é que diz? Pressão psicológica, essa pressão psicológica, ela foi a pessoa que impediu, mas foi por um triz, sabe? Foi Deus ali naquele momento. E eu... Que forte. Tentei tirar minha vida, hoje eu não acredito nisso, meu Deus. Mas é a agonia da alma que você sente. E a adolescência, ela nos dá esse turbilhão de emoções. A gente não consegue discernir o certo do errado ainda tão bem. E você estava vivendo tanta pressão que você queria fugir disso. Queria, né? Da pior maneira possível. Não é? Então a gente hoje entende, tem uma consciência que isso não nos leva a nada, que realmente isso não é o certo, mas na hora que você tá passando, realmente você não pensa muito se é certo ou não. E graças a Deus, Deus te deu um livramento. Deus colocou essa pessoa mesmo tendo tanta pressão, tantas coisas ruins nesse momento, foi o que te deu a vida novamente. Esse renascer que eu falo, né, que já que você não conseguiu, graças a Deus.
Eu não sei, eu tive um sonho essa semana, inclusive, que eu acho que ficaria, sei lá, eu senti que foi muito Deus falando comigo, porque eu queria falar muito mais detalhes, sabe? Só que com esse sonho que eu tive, assim, a plena convicção de que era Deus dizendo isso já passou, não, isso não importa mais. Porque o sonho, ele foi como se eu tava com uma garrafinha de água limpa, cristalina, e eu me lembro que eu jogava essa água como se eu estivesse literalmente jogando em cima das palavras e das atitudes dessa pessoa. Uau. E quando eu acordei de manhã, eu me lembrei disso, eu pensei, obrigada, Senhor, obrigada por abrir meus olhos, por me mostrar que isso não faz mais parte de mim. Porque por muito tempo, pastora... Isso te martirizou, né? Por muito tempo, eu passei por tantas coisas, assim, sozinha, sem ter ninguém pra nem segurar a mão, sabe? Que por muitos momentos eu pensei que a vida não era pra mim. Sabe? Sempre vinha aquele pensamento, sempre voltava. Só que graças a Deus eu nunca tentei, depois daquela situação, né? Nunca mais tentei nada, mas os pensamentos eles vinham, né? Eu tive depressão, enfim, crises de ansiedade. Sim. Mas glória a Deus, o Senhor me livrou de todas as Sim. coisas. Amém. E é tão interessante falar isso, porque eu tenho certeza que não é só na tua vida, mas às vezes de quem está nos assistindo, de viver situações de palavras de maldição sobre a nossa vida. Ter, sim, pressões psicológicas, mas tem coisas que doem muito mais do que uma surra física, né? Que são as palavras. As palavras, elas vão dando destino para as pessoas, principalmente pessoas que são familiares, estão ali te formando que como deveriam pessoa, dar que deveriam amor e incentivo, cuidado, cuidado, né? Uma coisa é uma repreensão em amor. Outra coisa é você lançar palavras de maldição sobre aquela pessoa. Conviver ali com esses... Com isso, né? Com essa situação. Então, tipo assim... e muitas pessoas, e se você é essa pessoa, assim como a Pamela, viveu muito tempo palavras de maldição sobre a tua vida, eu quero que em nome de Jesus seja quebrado agora. Você não é o que falaram a teu respeito, você é aquilo que a Bíblia diz a teu respeito, você é aquilo que Deus disse a teu respeito. E Deus tem um plano pra tua vida, pra tua história, né? Se alguém falou assim, você nunca vai dar certo, se você não presta pra nada, que você não é um Zé Ninguém, sei lá, ou tantas palavras de é feio, você é burro, eu não sei que tipo de palavras de maldição que você ouviu. O que vai dar nisso? Sei lá, não sei que tipo de palavra. Mas eu quero dizer uma coisa, ressignifica isso em Jesus. Que Jesus tem a palavra, a última palavra é dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória né? a Deus. É isso aí. Não ouça essa pessoa. Ouça o que o Senhor diz. Exatamente. E que bom que você conseguiu ressignificar isso. Glória a Deus por isso, porque isso eu acho que é uma coisa muito séria. Que ficam cicatrizes profundas, né? Feridas abertas, não é nem cicatrizes. Sim. Ficam feridas abertas, expostas, porque você acredita naquelas palavras, né? Sim. Tudo que as pessoas me falavam, tudo gerava gatilho. Eu chorava muito. Eu era uma pessoa que se tu chegasse e me desse oi, eu já começava a chorar. Porque você não sabia reagir. Exatamente. Uau. Se fosse um pouquinho mais áspera, digamos assim, em palavras, né? Ou se me ignorasse, eu já pensava que era comigo, que o problema era eu. A culpada de Sim. tudo. Sim, por muitos anos eu me coloquei nesse lugar de culpa. Nossa, que forte por causa de palavras. Sim. Veja só, né? Como elas têm poder. Então, eu acho que é Tiago que fala, não vou citar exatamente a referência que agora me falha a memória, mas que o poder da morte e da vida estão na nossa língua. Olha que forte isso aqui, cara. Tu que é mãe, tu que é pai, tu que tem alguém perto de você, lidera pessoas, a palavra de vida ou de morte está na tua língua. Cara, olha que forte. As palavras têm muito poder tem sobre a vida das pessoas. Tem poder. E agora você me conta o que mais que aconteceu e como é que foi isso depois, né? Esse desenvolver da história. Mesmo com todas essas
questões emocionais mal resolvidas com essa pessoa, como é que foi conviver com isso, como é que foi agora você na escola, isso te afetou, não te afetou, como é que foi? Sim, isso me afetou muito na escola. Eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Eu sempre era aquela pessoa que ficava de canto, que não me enturmava com ninguém, que nunca me achava merecedora de estar na companhia de ninguém. E isso foi praticamente até o primeiro ano do ensino médio. No segundo ano em diante foi que eu conseguia conhecer Socializar. pessoas legais. A gente teve ali nosso grupinho, que foi na mesma turma no primeiro e no segundo ano, então um pouquinho disso foi trabalhado. Eu não gostava de final de semana, eu não gostava de feriado, porque eu tinha que estar naquele ambiente em casa. Uau, que Eu forte. gostava, para mim, Não era o estar teu na refúgio, a tua escola, casa. exatamente, era o meu refúgio, era a escola. Que interessante tu falar isso, sabe por quê? Porque há algumas semanas atrás a gente entrevistou a Agatha Fazinato e a gente falou exatamente nisso. O dela é totalmente oposto da tua história. Ela era muito amada pelos pais, tinha família super unida, viveu naquele clãzinho de conto de fadas, falava com todo mundo na escola, teve muitos amigos, era amada pelos professores. E durante o episódio dela, disse assim: que loucura você falar nisso. Porque isso é a tua visão de mundo. Mas se eu perguntar da escola para outra pessoa, quem sabe a pessoa vai dizer assim: meu Deus, foi horrível, foi péssimo, não tive amigos, não foi nada, não quero nunca mais voltar para lá. É bem isso. Né? E agora, hoje, eu tô falando com alguém que tá me dizendo isso. Pastora, realmente, eu tinha muita dificuldade de socializar. Não foi legal a escola, ou, né, eu era excluída, ou seja o que E for. mesmo sendo excluída na escola, me sentindo excluída Ainda e era me bom excluindo, tá na ainda escola. assim era melhor estar na escola Meu do que em Deus, casa. olha que forte que é isso aqui. Sim. E é tão interessante tu falar isso porque no clube a gente tem contraturno escolar dos adolescentes de 11 a 16 anos e a gente sempre fala que é um programa de prevenção. Quando você previne a vida de um jovem, de um adolescente, você está prevenindo uma família inteira futura. Verdade. Porque um dia eles vão ter família. Exatamente. Né? Então, tipo assim, a gente já tá prevenindo lá na frente. E é tão legal, às vezes a gente tá aqui com eles e tal. E muitos deles passavam por coisas semelhantes. E aí a gente ensina, seja protagonista da sua história. E aí eles Aprender a vão lidar, lá, né? com as emoções, lidar com o quarto. Eles começar a fazer diferença ao invés de ser vítimas. Ter uma instrução de como lidar com isso. Porque aqui quem tá é o filho, não é o pai. Muitas Sim. coisas é o pai que tinha que estar aqui. Né? A gente sabe disso. Gente. Que não é o adolescente igual na tua casa. Não era tu que precisava tanto desse auxílio. Quem precisava era eles. De saber te Pra tratar, direcionar, né? Direcionar, porque as figuras de autoridade na nossa vida são para direção. Sim. Né? E é muito forte isso. E graças a Deus nós temos o clube aí. Quem não conhece, segue aí, @Compaixão Club. Isso aí. Você que é pai de adolescente e entende que ele tá nessa fase de não socialização, não tem, ou é sociável demais, ele precisa ter um equilíbrio, né? Nós temos a solução para você com psicólogos, com professores capacitados. Mas é tão gostoso ouvir A tua equipe história, maravilhosa, né? Ai, amém. E aí, então, na escola teve essa dificuldade, mas mesmo assim era melhor estar na escola Sim. do que em casa. Então você não tinha um lar. Exato. Não tinha um lar. Eu tinha, na verdade, eu tenho até hoje o meu pai, que ele foi É a pai e base. mãe. Ele foi pai e mãe. E porque- depois disso, tu não viu mais sua mãe? Como é que foi Não, essa a história? gente teve contato depois, só a gente ressignificou essa história, né? Hoje em dia eu consigo conversar com ela, a gente se dá bem, isso ficou pra Sim. trás, sabe? Toda essa questão, porque criança não sabe como chamar atenção, né? Então, como eu não tinha muitas formas de me expressar, eu batia de frente com ela. Isso desde muito cedo, desde 7, 8 anos de idade. A gente sempre batia de frente, a gente nunca se deu bem uma com a outra por conta disso, né? Só que era tudo uma forma de tentar chamar atenção e querer carinho dela, Era né? só o que tu queria. Sim, mas hoje em dia, graças a Deus, Resolveu. não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho Sim. nada. Papai do céu curou meu coração. Amém. Glória a Deus por isso. Mas hoje a tua base até hoje é teu pai. É o meu pai. Ele que criou, ele que tava ali com Sim. você. Ele que tava em todos os momentos. Eu digo que ele é meu pai. Meu pai e mãe. Meu pai, Meu ótimo. pai. Nunca tinha escutado isso. Essa aí é nova pra mim, meu pai. Ai, que loucura. E é tão interessante tu falar isso porque a maioria das pessoas
é ao contrário, né? Não tem a figura do pai presente. E tu teve essa questão com a sua mãe que hoje tá resolvida, mas na infância, ali nesse momento da adolescência, de se descobrir como mulher, Sim. né? De menina, moça, mulher ali, era o pai que tinha. Eu lembro que eu e a minha irmã, né, a gente sempre pedia pro pai casar de novo. Porque a gente queria, né, uma figura feminina. E ele sempre falava assim pra gente que enquanto a gente dependesse dele, ele não faria isso porque ele tinha receio de que na frente dele essa pessoa fosse uma e quando ele não tivesse, essa pessoa nos Olha a tratasse de outra preocupação forma. dele, que incrível. Você sacrificou, vamos dizer assim, né? Sim. Sua vida amorosa por você. Ele, literalmente, ele casou de novo depois que a gente saiu de casa. Aí ele conheceu a esposa dele, ele tá casado hoje, tem mais 2 irmãozinhos. Olha que legal, Coisa mais gente. Sério? Que história legal. Sim. Que legal. Que preocupação, que cuidado de Deus com a tua vida também, nesse sentido, né? Em todos os detalhes. Falando nisso, mais um detalhe. Eu digo que Deus, ele cuida tão bem de cada detalhe que conforme eu vou falando, eu vou lembrando. Eu tive, eu acho que eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Eu trabalhava no correio e eu tinha um colega que ele tinha família na região aqui de Palhoça, São José, né? E ele sempre falava que aqui era muito lindo. E aí? E, tipo, aquilo ficou na minha cabeça de uma forma que eu fiquei com vontade de conhecer Palhoça, São José, pela forma como ele falava, né? E anos mais tarde, enfim, eu casei, eu tive, né, um relacionamento de 4 anos. Quando esse relacionamento terminou, eu vim para Santa Catarina, né? Eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui nos finais de semana. Eu vinha na quinta, às vezes na sexta, e voltava no domingo. Era um trabalho free, assim, né? E surgiu a oportunidade de eu dividir o apartamento com uma pessoa aqui em Santa Catarina. Por coincidência, Palhoça. Nossa, que Sim, loucura. eu nem imaginava, né? Porque depois ainda que eu fiquei pensando, nossa, mesma cidade que o meu colega falava lá atrás, Lá né? atrás que você tinha curiosidade, Sim. aí veio morar. Vim morar aqui. Então, era um rapaz, ele tinha um quarto no apartamento dele que ele estava disposto a alugar, né? E como eu queria já vir morar pra cá, eu já estava desde janeiro mais ou menos até meados de abril, vindo só nos finais de semana. E como surgiu essa oportunidade de dividir o apartamento com ele, eu agarrei com todas as forças, porque seria a forma de eu vir pra cá, né? E morei no apartamento dele por um tempo. E é engraçado porque ele sabia de uma boa parte da minha história da separação e tudo mais. E ainda assim, ele queria ter um relacionamento, ele queria que eu usasse a aliança de uma ex-mulher dele, que ele tinha em casa. Eu dizia, pelo amor de Deus, eu não vou botar a aliança de outra pessoa no meu dedo, tu tá doido. E outra coisa, eu acabei de terminar o relacionamento, não tenho a menor condição de outro agora. Sim. E ele não entendeu isso, né? Nesse período que eu fiquei morando com ele, foi em torno de 6 meses. Ele me tratou muito bem no começo. E a gente tinha um combinado. Ele não me deixava pagar o aluguel. Por conta de... Ele ganhava muito bem, já morava ali, já, né, muito tempo e tudo mais. Então, ele não aceitava que eu dividisse o aluguel com ele. Mas a gente tinha um combinado que a alimentação, meio a meio, era obrigatório. Eu fazia questão, por conta de tudo que eu tinha passado já, né? Eu não queria que jogassem na minha cara que eu tava comendo às custas de ninguém. Imagina. Pra mim, isso seria horrível, né? E foi dito e feito. A gente tava em torno de 5 meses já dividindo o apartamento com ele, 5, 6 meses. Ele pegou e numa discussão ele jogou na minha cara que eu tava todo aquele tempo comendo e morando às custas dele. Bem o teu ponto fraco. Quando ele falou isso, eu digo, eu não acredito que ele tá me falando isso. E quando eu fui confrontar, ele falou assim, cadê as notinhas do mercado? Como é que eu ia ter notinha de mercado, sabe? Não... Caramba, né? Muito Como cara de pau. é? E enquanto... Cara de pau. E aí? Nesse período que eu tava morando com ele é ateu. Ele tinha um quadro na sala dele que tinha um versículo
Ele era ateu e tinha um quadro com a foto de uma águia, que ele achava bonito por conta da águia, que era Isaías 40... Lê pra nós, pode ler. Posso? Pode ler. É esse Isaías 40, 30 a 31, né? Que diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E esse versículo, quando eu li, ele me deu tanta força para superar, para aguentar mais um dia, sabe? Foram dias assim que eu dormia de tanto chorar. Foram dias bem pesados. Até que uma amiga minha, Aline, te amo, ela disse assim, ela é casada, né? Ela disse assim, amiga, vem morar aqui na minha casa. O marido dela, ela falou assim, meu marido não se importa, ele não se apega nisso, tá tudo bem. Vem passar uns dias aqui até tu conseguir alugar um cantinho pra ti, não tem problema. E eu não queria, pelo fato de ela ser casada, casal quer ter intimidade, casada, exatamente. Já sabia, então, né? Só que chegou num ponto que não deu mais pra ficar na casa dele, né? E eu peguei e fui pra casa dela. Eu contei assim, que eu não ia ficar muito mais do que um mês lá. E pra honra e glória do Senhor Jesus. Um mês depois eu consegui alugar meu kitnet. Trouxe a minha mudança do Rio Grande do Sul pra cá. E consegui mobiliar tudo. Tava tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, né? Foi um momento, assim, de alívio, sabe? Quando eu saí de lá da casa dele, tive esse respiro, né? Digamos assim, na casa dela. Ela me tratou muito bem. Foi uma irmã que Deus me deu. Conheci ela aqui. O Senhor, às vezes, nos apresenta pessoas como anjos, né? São Exato. anjos que estão no nosso caminho, justamente para facilitar tudo aquilo que a gente tá vivendo. E ela é cristã também, então toda vez que eu precisava de algum conselho que eu pedia pra ela, ela sempre vinha na até palavra. Então você não era. Então, pastora, eu sempre tive Deus na minha vida, eu sempre vi o cuidado de Deus, só que eu não conhecia sobre Jesus. Olha eu fui conhecer agora sobre Jesus. Caramba! Que incrível, sério? Sim. Então era só uma coisa de ouvir falar e tipo... Eu ouvia falar de Jesus, mas Jesus na cruz, existia beleza, Jesus. Mas tá, não mas sei era Deus, pra mim era eu e Deus e... Opa! Não foi nada. E era Deus, mas Jesus nunca tinha conhecido. A gente até fala assim, meu Jesus, meu, não sei o que, né? Mas tipo como gíria, como clichê. Então, como eu estava dizendo, eu conheci Jesus realmente agora, né? E essa minha amiga, ela me ajudou muito nessa parte, né? Quando eu fui mobiliar a casa, ela me ajudou, ela esteve ali comigo para organizar as coisas e tudo mais. E quando estava tudo no lugar, eu estava trabalhando num lugar bom, ganhando bem, já estava no meu cantinho. Recém que veio o luto da separação. Tu não tinha sentido Não ainda. tinha, porque a minha cabeça tava um turbilhão, vivendo aquele monte de coisa ao mesmo tempo. De vir pra cá do emprego nos finais de semana, voltar e ter que se virar aqui, morar na casa de uma pessoa desconhecida até então, né? Não tinha dado tempo pra parar e pensar em tudo isso. Quando eu tava no meu canto com as minhas coisinhas já aqui, foi que realmente caiu a ficha de tudo que tava acontecendo e eu me vi sozinha. Meu Deus. Isso foi no finalzinho de abril de 2023. Finalzinho de abril de 2023. Foi quando, por acaso, eu tava no Instagram olhando e eu vi um postzinho da Mais de Cristo no Instagram. No Instagram. Sério? Uhum. Era patrocinado? Eu não sei te dizer, eu só me lembro que eu vi, assim, pode ser de alguma pessoa que eu seguia, ou não sei, eu sei que eu vi ali um postzinho da Mais de Cristo no Insta. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Daí eu pensei, eu vou procurar. Eu tava sem o carro na época, o carro tava quebrado, na garagem, paradinho. E então eu resolvi colocar no Google Maps pra ver se era perto de onde eu morava. E realmente era, dava uma caminhadinha, mas era tranquilo pra ir, né? E eu comecei a ir nos domingos, mas no primeiro culto que eu fui, aquele culto mexeu tanto comigo. Quando o pastor fez o apelo,
de alguém que queria entregar a vida pra Jesus, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu Já tava lá na frente. Eu tava lá na frente. Eu nem sabia que era Jesus, mas agora eu quero aceitar ele. Eu quero. Eu não sei quem é você, mas eu quero muito. Eu te quero, eu amei o que eu ouvi aqui, então eu te quero pra mim. Foi bem isso. E daquele domingo em diante, foram poucos os domingos que eu faltei, e eu sentia falta de ter mais esse contato, né? Comecei no GC da Ju, só que por conta do horário eu levantava muito cedo, no outro dia eu não consegui permanecer. E teve uma situação que eu ainda me isolando de todo mundo, não me achando merecedora de estar perto de ninguém. Ainda com aquela voz da culpa lá de trás. Eu me lembro que eu mandei uma mensagem pra uma pastora maravilhosa, dizendo assim, pastora, me ajuda pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Foi pra mim. Ah, é? Obrigada pelo maravilhoso, e aí? Aquele dia eu tava assim, prestes a largar tudo, sabe? E eu disse, não, eu preciso falar isso pra alguém. Quando eu te mandei a mensagem, tu me respondeu logo em seguida, sabe? E no culto seguinte, a Milene veio me procurar, veio falar comigo. E ela já me convidou pro GC dela, e de lá pra cá eu nunca mais consegui faltar. Isso me... E não só fez isso, um hoje é bem secretário do GC. Não é qualquer coisa, gente. Ela tá trabalhando real. Ela é secretária do GC, que bênção. E como que tem sido essa caminhada com o Senhor? Um presente atrás do outro, uma surpresa atrás da outra. É, né? Sim. É lindo demais. Tem... Então, como eu falei, a minha família ela não é cristã, né? É aquela coisa assim de cristão de boca, digamos assim, né? Só é religiosidade que falaria, né? Como a nossa casa nunca teve assim festa de Natal, de Ano Novo, festa de Páscoa, nunca foi comemorado nada assim, né? Então a gente não tinha essa cultura na família. E eu pensava assim, nossa, mais um ano de Natal, no caso, né? Que eu vou passar sozinha e agora num estado diferente, longe do meu pai, dos meus irmãos, né? Longe de todo mundo. E daí eu conversando com essa minha amiga ela já estava 4 anos sem ver a família dela, né? Ela é do Rio Grande do Norte. E você passava com ela no Natal? Na minha cabeça eu tinha planos de passar com ela. Só que ela queria viajar pra ver o pai dela, mesmo não fazia 4 anos, né? E eu me lembro que a gente fazia muita videochamada pra conversar. E numa dessas eu falei pra ela, bah, amiga, eu vou passar mais um Natal aqui sozinha. E ela falou assim, amiga, ora e pede pra Deus te dar um Natal abençoado. E foi o que eu fiz. Eu orei, pedi pra Deus que eu não queria passar mais um Natal sozinha. E foi, se eu não me engano, num domingo, Natal. Sou péssima com datas. Acho que foi, né? Pois então. Foi no culto das 18 horas que eu tinha ido. E já era véspera, né? Era dia 24, se eu não me engano, era num domingo. Dia 24 de dezembro. Saí do culto, acabou e eu... Juro, eu tava agradecendo a Deus, eu disse, tudo bem, Deus, não tem problema, eu passo sozinha em casa com os meus gatos, não vai ser, eu vou comprar alguma coisinha, eu vou fazer uma ceia só pra mim e pra eles, e nós vamos passar ali, tá tudo bem se for da tua vontade. Terminou o culto, eu já pensando nisso, né, daqui a pouco chega a Milene pra mim e me convida pra passar o Natal com ela e mais algumas pessoas da igreja. Eu digo, gente, Deus cuida de cada detalhe mesmo, porque nos 45 do segundo tempo eu tive esse convite e foi uma ceia tão maravilhosa, com pessoas que eu conhecia ali, né? Maravilhosas também, tudo preparado com tanto carinho, com tanto cuidado. É muito doido, que não tem como não ter sido o Senhor que preparou, sabe? E você pediu pra ele, não pediu? Eu acho muito interessante falar dessa situação, porque o Natal Solidário já tá no nosso coração há um tempo. A gente tem um ministério Compaixão em Movimento. E Compaixão em Movimento é um todo.
E tanto eu quanto o pastor Diego, a gente tem família e ama Natal. E eu sempre falo pra Pamela, minha família é a mais comemorativa de todas. Minha mãe é aquela que, tipo, aniversário, o aniversariante não vai fazer nada aquele dia. É o dia dele. Ele pode escolher o que ele quiser, fazer o que ele quiser, não lava louça. É aquele dia comemorativo Dia mesmo. de É o dia princesa. de princesa e de príncipe da pessoa, né? Então, desde sempre a gente comemora a Páscoa. Meu Deus, o primeiro dia do ano é o primeiro dia do ano. É sempre muito enfatizado as datas comemorativas. Então, minha família sempre comemorou muitos natais e tal. E a gente, conversando, eu e o pastor Diego, a gente disse assim, caramba, a gente é tão feliz, né? Com todas essas datas comemorativas, mas e as pessoas que não têm? E as pessoas que são sozinhas? E a gente começou a conversar sobre isso. E aí passa um Natal, passa outro Natal, e a gente com isso no coração. E aí o último Natal, antes desse, de 2023, né, lá em 2022, a gente foi no Natal e por algum motivo foi uma coisa tão estranha nas nossas famílias. A gente não tava mais se sentindo, tipo, parte daquilo. E é estranho falar isso, porque toda uma vida a gente fez isso. E aí, de repente, não parecia mais Natal pra Jesus, parecia só um encontro de família. Não era mais pra Jesus como era, aquele brilho, sabe? E a gente se olhou e disse assim, chegou o tempo, né? Daí disse, eu acho que chegou o tempo. E eu lembro que em 2019, no nosso pior momento, a gente fez um quadro de sonhos uma vez, que a gente tava fazendo coach, não sei o que, não sei o que. E a gente fez um desenho, e um desenho tava lá, um Natal, que a gente organizava, e com várias pessoas. E a gente não sabia quem eram aquelas pessoas, se eram nossos filhos, quem eram, mas a gente sabia que era nós que faríamos aquele Natal. E aí, aquele momento de 2022, a gente se olhou e disse, é o último aqui, eu acho que é, enfim, falou. Aí chegou o ano de 2023, a gente bem perto do Natal. Até então as famílias não falaram nada, se ia ter, não ia ter, e sempre tem. E ninguém se organizou, não se mobilizou nada. E aí eu disse assim, Diego, acho que chegou o tempo. Vamos fazer nosso Natal solidário, que a gente sempre sonhou em ter. E começamos. E aí, de repente, fui falar e comentei com a Tati do Luiz, o presbítero Luiz e a presbítera Tati. E ela, não acredito, pastor, eu quero muito fazer isso há muito tempo. E a gente se uniu, a gente começou a organizar nós duas. E de repente a gente, cara, quem que não tem família que pode vir? Porque a gente ia unir eu e o pastor Diego, a família dela e quem mais quisesse. Era esse o plano. E quando a gente firmou data, firmou pessoas, começou a chamar pessoas que não tinham família, que a gente sabia que era ali da igreja, que a gente já conhecia, de repente as famílias se resolvem se manifestar, tanto a minha quanto a dele, que ia ter o Natal, daí parecia que todo mundo ia vir, menos nós. E de fato foi isso que aconteceu, todo mundo veio menos a gente, eu na minha família e ele na dele, e nos nas datas respectivas. Mas eu digo assim, que a gente não abriu mão e chegou no dia, eu mandei no grupo, gente, vocês não esqueceram de ninguém? Não tem mais ninguém sozinho? Tenta lembrar de alguém. Pra ninguém passar o Natal sozinho. Porque esse é o objetivo do Natal Solidário. É todo mundo tá aqui. A gente é uma família em Cristo. Né? Quando os discípulos vão lá e dizem assim pra Jesus, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. E ele fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha família é aqueles que fazem a vontade de meu pai. E foi literalmente isso que aconteceu naquele Natal. A nossa família foi aqueles que faziam a vontade do nosso pai, que é Jesus. E o Natal era pra ele. Foi tão gostoso. Parecia que era família. Parecia que a gente se conhecia há anos, todo mundo. Foi incrível. E foi, eu acho que o Natal mais lindo que a gente viveu. E eu digo assim, e o mais desafiador também. Porque pra nós que temos essa família, não estar com eles foi engraçado também. Mas ao mesmo tempo foi tão completo. E eu não sabia desse teu testemunho. E quando eu soube, assim, não teve como não chorar, não teve como não me agradecer a Deus, dizer assim, Senhor, obrigada, porque as melhores coisas da vida não são coisa. São pessoas, lembranças e momentos. A gente teve pessoas, lembranças e momentos nesse Natal. E você testemunhar me faz acreditar que, de fato, às vezes, tudo bem a gente abrir mão de um Natal que eu sempre tive feliz e agora começar a fazer esse Natal feliz para outras pessoas. Às vezes, deixar de lado o nosso ego, aquilo que a gente gostaria para que outros também façam parte disso. E eu fiquei muito feliz quando tu me contou esse testemunho, porque foi algo que me animou, me ativou novamente a dizer, vale a pena. Vale a pena. Se uma pessoa só foi alcançada, que foi você nesse Natal. Vale a pena. Eu sei que não foi só você, que outras pessoas acabaram testemunhando, mas vale a pena. E obrigada por me contar isso, porque
Foi incrível. Foi Cada incrível pra detalhezinho mim. foi preparado. Foi maravilhoso. E foi lindo, né? Foi Até lindo decoração, demais. A teve decoração, teve vela, a teve ceia, chocolate, a meu brincadeira Deus. depois. A Eu nunca tinha brincadeira. feito aquela E brincadeira aquela amigo brincadeira, doce, né? amigo chocolate, mas foi diferente, porque tinha o chocolatinho e o 10 E o reais. dinheiro. Cada um tinha que Aham. levar o chocolate 10 reais. A pessoa que ficasse por último ganhava o chocolate e mais todo aquele dinheiro. Gente, foi forte. Eu queria muito ganhar, perdi. Não fui eu que ganhei, gente. Nunca vi pastores tão competitivos. Competitivaços! Mas é só na hora da competição, depois fica tudo bem. Né? E aí teve também. E quem ganhou foi uma família. Eu fiquei muito feliz, que foi uma família que a gente ama muito também. Então, Deus de detalhes em todos os aspectos. Todos os detalhes. Deus é E maravilhoso. fora esses testemunhos, eu sei que muitos ainda virão para você contar, para testemunhar, para falar, né? E edificar vidas. Uma menina que cresceu sem a mãe, tava com uma rejeição de mãe, teve palavras, né, negativas sobre a sua vida, palavras de maldição, sofreu na escola, teve tantas coisas, teve um divórcio, passou por um divórcio, Sim. não é nada fácil, a gente nem entrou nesse assunto, mas não foi fácil. Depois se frustra com uma pessoa que te acolheu e falou exatamente aquilo que era a tua O dor. mais dolorido, né? Uau, de repente Sim. vem uma depressão, se depara com a realidade. E aí vem a página mais linda de todas, que é Jesus na sua Sim. vida e tudo transforma. E eu sei que muito ainda vai transformar, porque o Senhor é com você, Pamela. Glória Eu tô a Deus. muito feliz de ouvir essa história de totalmente superação e com aquilo que o Senhor tem. E vamos ler nosso texto de hoje? Tem mais uma coisa? Sim, tem mais uma coisa Ah, que eu é? queria Então me compartilhar. conta. Amém. É sobre o meu batismo. Uau! O meu batismo foi dia 11 de maio de 2024, mais conhecido como o dia do meu aniversário. 11 de maio é teu aniversário. O dia do batismo caiu exatamente no dia do meu aniversário. Eu nasci de novo pela segunda vez. E eu nunca gostei de comemorar aniversário por conta de todas essas situações. Para mim, o aniversário era sempre uma data triste. Eu Solitária. não tinha vontade, eu só tinha vontade de chorar e ficar quieta no meu canto. E quando os pastores falaram que o batismo seria no dia 11 de maio, aquilo me encheu de tanta alegria, de tanta esperança. Foi um renovo tão grande que... Aleluia. Agora tem motivos de sobra pra motivos comemorar. de sobra pra agradecer e pra comemorar. Como não Nasceu comemorar de novo. se eu nasci de Duas novo vezes no na mesmo mesma dia? data. Sim. 11 de maio é a 11 tua de data maio. com Jesus e a data do seu Sim. nascimento. Que incrível essa história. Meu Deus. Tem como não casar com Jesus? Cara, não tem como. Então, Tu casou com Jesus no dia do teu aniversário. e de noite ainda teve vigília. Tem vigília. Presente de aniversário ainda vigília. Uau, todo mundo Foi cantando uma- parabéns. Sim. Eu lembro. Foi Eu não uma sabia se eu bênção. ria, se eu chorava. Ganhei flores. Uau, Sim. gente! Flor tá linda até hoje lá. Gente, olha como Deus é Deus de detalhes. Ele não só faz você nascer de novo, te presenteia, te dá Sim. amigos, te dá pessoas pra celebrar essa data com você. Uma data que era sozinha, que era triste, e agora é alegre. Com agora é certeza. ressignificada por Jesus. Porque Glória quando a Deus. Jesus entra é assim. Não tem como não ser alegre. Tudo Não tem novo. como ser algo novo, né? Ele literalmente coloca vinho novo em odres novos. Você tinha acabado de nascer de novo, você tava novinho em folha. E aí o Espírito Santo vai lá e te dá a alegria do aniversário. Ai, que coisa linda! Sim. Que coisa linda! E o nosso texto de hoje, pra gente finalizar essas emoções, um misto de emoções, é Provérbios 16, versículo 9, que diz o seguinte: O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por que esse texto? Porque ele tem tudo a ver com a minha história. Eu acredito que, como o Senhor, a gente pode até fazer planos, mas o Senhor, ele direciona. E é da forma como ele quer, e os planos dele sempre são melhores que os nossos, né? Então, esse versículo eu acho que é o versículo da minha vida. Amém! E eu vejo exatamente isso. Existiam planos, às vezes não tinha nem planos mais. Mas mesmo assim o Senhor te conduziu e ainda conduz. E ainda conduzirá Glória a muito Deus. mais pra gente poder se alegrar no Senhor e olhar pra trás e agradecer. Igual você falou, eu posso agradecer. Hoje eu sou grata a Deus, tu falou, e eu sou muito grata a Deus também por poder estar ouvindo essa história.
compartilhar com o Tete a Tete. A menina que tava tão tímida e olha, fluiu tão gostoso. Esse episódio foi tão lindo. Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com você. É a primeira pessoa pragmática ao extremo. Com a folhinha do que ia falar. E eu acho que nem seguiu por causa disso aqui. Ai, tu ia esquecer uma coisa muito importante. Okay. Eu vou falar. Gente, ela também participou da viagem missionária. Verdade. Que teve no Compaixão ano passado. Sim, foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Né? E assim, gente, antes de sair, a gente tava na semana de preparação. E eu falei, gente, se preparem em jejum e oração. Nós vamos pra uma cidade lá. A gente vai pra evangelizar pessoas. Mas eu vou dar um desafio pra vocês. Vocês precisam escrever uma carta de Deus pra alguém. E Deus vai direcionar pra quem vocês têm que entregar. Todos tinham essa missão. Todos tinham essa missão. E eu recebi muitos testemunhos dessas cartas, mas você tem um testemunho sobre ela. Sim, a minha carta eu recebi. Eu fiz uma carta para uma pessoa também, né? Que eu entreguei lá na viagem. Só que no final da viagem, quando a gente estava se preparando ali no final do culto, né? Pra se organizar, pra vir embora, uma pessoa, a Jéssica, ela chegou pra mim e me entregou a carta e ela falou pra mim assim: agora eu sei que essa carta era pra ti, e tudo que ela escreveu era exatamente o que eu precisava ler naquele momento. Uau. Inclusive foi ela que me deu as flores no meu aniversário. Ah, beijo pra Gé. Sim, maravilhoso. Agora ela tá toda assim, ai. Sim. Ai, né, com o anel de noivado. Deixa eu arrumar meu cabelo. Só linda. Meu Deus, merece muito, vai ser muito feliz. Sim. Assim como você também será. E eu dou glória a Deus por essas caminhadas de fé que a gente tá vivendo. Viagem missionária realmente é um divisor de águas. Porque é literalmente tudo, e resume tudo que eu tô falando aqui, da gente deixar o nosso eu de lado, ir pra uma cidade que nós não conhecemos, falando com pessoas que não conhecemos, sair da zona de conforto, literalmente, pra falar daquilo que a gente conhece, que é Jesus. Né? É um desafio. E transbordar. É muito desafiador. Maravilhoso. Mas é maravilhoso viver isso. E dormir em colchões, não é nada de luxo. E você paga pra fazer missão. É uma loucura. Mas é a loucura de Jesus. É a revolução de Jesus que Ele tem para as nossas vidas. Obrigada. Obrigada por contar o seu testemunho. Por tudo isso. Porque a minha vida foi muito edificada hoje ouvindo o teu testemunho. E eu sei que não foi só a minha. De muitas pessoas lá também. E ainda serão curadas. Porque eu declaro isso sobre a tua vida. Que até aqui foi de uma maneira. Mas daqui pra frente há um marco de Jesus sobre você. Glória a Deus, pastor. Te amo. Eu também. E ela, gente, ela agora tá dirigindo, perdeu o medo da direção. Entendi. Glória a Deus. Agora perdeu o medo de falar também que tá aqui no tete a tete. Agora eu não quero mais ir embora. Glória, vamos contar mais o que então? Gente, glória a Deus. Quero agradecer, Pamela. Fez GPS. Fiz GPS, gente, façam GPS. pra É você? maravilhoso, é uma experiência transformadora. Ai. A gente aprende muito sobre como lidar com as emoções, com a parte financeira, tudo autoconhecimento é necessário. Façam GPS, verdade. que é maravilhoso. E você que não é da Grande Florianópolis ou não tem tempo de estar com a gente estudando presencial, nós temos o Compaixão Play, é um aplicativo ao alcance das suas mãos. Você precisa ter o Compaixão Play. E se você não quer só apenas adquirir o Compaixão Play, mas quer ser um investidor e participar de um legado que você vai deixar para uma geração, você pode adotar um Compaixão Clubber, que é os adolescentes que podem estudar aqui e ter acesso à plataforma. Você pode adotar um jovem que é bolsista, não tem condições para fazer o GPS, ou o Filipes, que também é os nossos cursos. Você pode adotar um jovem e ter acesso à plataforma, ou você pode ser um investidor, deixando um legado, nos ajudando com os custos gerais. Mas todos esses planos vai estar tudo detalhado aqui. Você tem interesse a participar do Legacy, que é o Legacy, é o de legado que você vai estar deixando nesse mundo, fazendo parte dos nossos projetos. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. E o Compaixão Play, o nosso aplicativo, ficou igual Netflix, tá lindo, tá top demais, aulas gravadas. Agora não tem mais desculpa para não estudar com Compaixão. Não tem desculpa para não fazer o GPS. O GPS, o Filipes, o Clube não é online ainda, o Clube é totalmente presencial para os nossos adolescentes, por causa da socialização, por causa de toda a diferença que faz. Mas você adulto quer fazer GPS, tem uma direção para sua vida, tá perdido em alguma área da sua vida,
GPS é pra você e tem alcance das suas mãos e presencial. Benção, né? Maravilhoso. Benção. Quero agradecer você que tá até agora com a gente. Agradecer também nossos patrocinadores aqui do Tete a Tete. Você já conhece eles, são uma bênção. Sem eles, isso não seria possível. E eles fazem parte desse legado. E você que quer fazer parte desse legado também, nos comunique aqui. Na descrição tem lá como ajudar o Tete a Tete, como ajudar o Compaixão em Movimento. Nos chama que a gente vai estar dando essa direção pra você. Obrigada por assistir até agora. Obrigada, Pamela. E até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe você. É olhando para ti que eu encontro a mim mesmo. Tua graça é a ponte que caminho sobre o medo. Me formastes no deserto, me atraístes para ti. Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor. Me formastes no deserto, me atraístes para ti. Eu te amo, eu te adoro, meu Senhor. Quero beber teu vinho novo todos os dias, a cada manhã. Quero viver o teu shalom, verdadeira paz que me deixou. Quero beber teu vinho novo todos os dias, a cada manhã. Quero viver o teu shalom, verdadeira